criança coloca bilhete no balão e solta no céu. 20 anos depois, alguém bate em sua porta, o sol já se punha em tons alaranjados e lilazes, pintando o céu com uma serenidade que contrastava com a angústia de um coração jovem. Era fim de tarde, e uma criança de cabelos desalinhados e olhos marejados segurava um balão vermelho nas mãos. Era um balão simples, desses de festa, mas naquele momento parecia carregar o peso de todas as suas preocupações, esperanças, e uma labareda de fé que, por mais que tremesse, nunca se apagava. Ela havia passado o dia todo sozinha, sentada em um canto do quintal de terra batida, rabiscando um pedaço amarelado de papel com uma caligrafia de criança. O papel continha palavras que não pretendiam ser apenas lidas, pretendiam ser ouvidas, sentidas, atravessar céus, montanhas e até mesmo o infinito. E lá estava, tremendo nos dedos pequenos, como se a fragilidade do papel refletisse a fragilidade de quem o escreveu. Deus, me ajude a encontrar o meu propósito na vida. Estou aqui, esperando. Sou apenas uma criança, mas sei que o Senhor me ouve. Por favor, me mostre o caminho. A criança não tinha certeza de como a ideia surgira em sua mente. Talvez fosse um devaneio, talvez uma voz sutil que soprara aquele pensamento como um vento leve atravessando a janela entreaberta. Naquele instante, o balão, com sua cor vibrante e flutuante, tornou-se mais do que uma simples diversão infantil. Ele assumiu um papel simbólico, quase como um mensageiro, destinado a levar aquela oração além das nuvens, onde ela acreditava que Deus habitava. O que ninguém sabia, e talvez nem ela mesma pudesse entender na plenitude, era o poder contido naquele ato singelo. Era como se sua pequena fé fosse uma semente lançada ao vento, suma que, embora invisível a olho nu, carregava em si o potencial de se transformar em algo grandioso no tempo certo. Antes de soltar o balão, ela o segurou contra o peito por um momento. Respirou fundo, sentindo a força pulsar em seu coração, e falou baixinho, como se estivesse conversando diretamente com os céus. Por favor, não deixe que esse balão caia sem que alguém o encontre. Faça com que ele chegue onde precisa chegar. Suas palavras eram carregadas de uma certeza comovente, a mesma certeza que só uma criança, com sua inocência inabalável, consegue ter. Para ela, não era uma questão de se o Deus responderia, mas de quando isso aconteceria. Com um último aceno ao vazio, ela soltou o balão. Ele subiu lentamente, como se hesitasse no início, flutuando para longe da pequena mão que o segurava. O som do ar escapando da boca do balão fez um ovochojo baixinho, ecoando no quintal vazio. A cada metro que ganhava no céu, o balão parecia se tornar cada vez mais pequeno aos seus olhos, mas, paradoxalmente, mais imenso e significativo em sua mente. Debruçada sobre a cerca de madeira gasta, a criança acompanhava o balão com os olhos fixos. Ela ouvia subir, subir e subir, até que se perdeu de vista entre as nuvens alvas que dançavam no céu. Havia algo mágico naquele instante, quase como se o tempo tivesse parado. O vento que balançava seus cabelos e brincava com as folhas ressecadas no chão parecia sussurrar: me espere. Confie. Os planos de Deus nunca falham. Mas, como a vida costuma ensinar, mesmo as almas mais jovens, nem tudo acontece como esperamos, e nem tudo se resolve no tempo que queremos. Os dias se transformaram em semanas, que se tornaram meses, e depois anos. Daquela criança, restaram apenas memórias vagas. Seus olhos cheios de esperança já não brilham do mesmo jeito. A vida seguirá o curso, trazendo reviravoltas, dores, conquistas e, principalmente, esquecimentos. O balão vermelho, aquele que subiu carregado de sonhos e pedidos, se tornou apenas uma lembrança distante em sua mente. Talvez, pensava ela agora em sua vida adulta, não tivesse passado de um gesto tolo de criança. Talvez o vento do desânimo tivesse o levado para longe, como tantas outras coisas que ela não conseguirá segurar. E, ainda assim, algo na profundidade de sua alma parecia vibrar. Era sutil, quase imperceptível, mas permanecia lá uma fagulha que se recusava a ser extinta. Como se, em algum lugar do mundo, em algum canto inesperado, o balão ainda estivesse cumprindo seu propósito. O símbolo de uma fé que parecia esquecida talvez não tivesse sido negligenciado pelo céu. Afinal, Deus não ignora uma oração sincera. Porém, a vida nem sempre é clara em suas respostas.
As dúvidas começaram a se enraizar em seu peito ao longo dos anos, crescendo como trepadeiras que sufocavam sua esperança. O orgulho e a soberba assumiram um papel inesperado em sua história, afastando-a cada vez mais de qualquer resquício de fé pura. Ela havia trocado a certeza espiritual por certezas terrenas, se pagava um preço por isso a cada dia. Sua alma, agora, parecia um campo de batalha silencioso. E foi nesse terreno de incertezas e desafios que algo surpreendente aconteceu. Uma noite, enquanto o silêncio da casa ecoava alto, houve um som que a fez estremecer. Alguém bateu à porta. Os nós em sua garganta foram instantâneos. O silêncio da casa, antes pesado e opressor, foi quebrado por um som profundo e firme e 3 batidas na porta. Tum, 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 ressoavam como o eco de algo muito maior do que madeira sendo atingida. Era quase uma mensagem, uma convocação, como se os céus se manifestassem à sua porta. Por um momento, a mulher, agora adulta, esqueceu todos os seus problemas. Seu coração disparou, suas mãos suavam, e ela sentiu uma força inexplicável que a impulsionou a se levantar. O caminho até a porta parecia mais longo do que de costume. Cada passo era pesado, como se algo invisível a estivesse pressionando. A casa, pequena e antiga, parecia de repente imensa, quase assustadora, como um labirinto cheio de memórias. Era um labirinto que guardava não só seus fracassos, mas também os sonhos que ela havia deixado para trás. Enquanto caminhava, lembrou-se subitamente do balão, aquele pedaço de esperança que, há 20 anos, havia soltado ao céu com tanta confiança. Ironia, pensou ela, como algo tão cheio de fé poderia ter se tornado apenas um devaneio infantil. Suas mãos tremiam ao tocar a maçaneta enferrujada. Ao abrir a porta, foi como se o mundo parasse por um segundo. O vento fresco da noite invadiu a sala, balançando as cortinas e trazendo um cheiro de terra molhada. Mas o que realmente a assustou foi a figura diante dela. Ali estava uma mulher desconhecida. Seus cabelos grisalhos brilhavam sob a luz fraca da varanda, e seu rosto carregava marcas do tempo, rugas que pareciam desenhar histórias de sabedoria e resiliência. Mas o mais curioso era o que ela segurava, um balão vermelho, amarrado a um pequeno pedaço de papel amarelado pelo tempo. Boa noite, disse a mulher idosa, com uma voz tão calma e firme que parecia atravessar as barreiras invisíveis do medo. Estou procurando alguém. Este balão chegou até mim há muitos anos, e desde então tenho procurado onde ele pertence. Por um instante, a mulher adulta sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seus olhos se fixaram no balão, no papel, e era como se o tempo tivesse voltado. A cena diante dela parecia impossível. Era o mesmo balão. Não havia dúvidas, o mesmo tom de vermelho vibrante, o mesmo papel amarelado com a escrita trêmula de uma criança. Mas como aquilo era possível? Como algo tão pequeno e frágil havia resistido ao tempo, ao vento, à distância? Quem é você? Perguntou, tentando esconder a inquietação na voz. A idosa sorriu, como se entendesse que sua pergunta era, na verdade, muito mais ampla do que uma simples apresentação. Sou apenas alguém que recebeu uma missão inesperada, respondeu. Quando encontrei este balão, estava atravessando um momento difícil na minha vida. Ele apareceu diante de mim como um sinal. As palavras nele escritas foram como uma luz em meu caminho, e sabia que precisava fazer algo com isso. Passei anos tentando entender o porquê, mas hoje, acredito que finalmente encontrei a resposta. A mulher adulta sentiu o peso dessas palavras. A idosa continuava segurando o balão com delicadeza, quase como se fosse uma relíquia sagrada. Era surreal pensar que algo tão aparentemente insignificante havia sobrevivido ao tempo e, mais do que isso, impactado outra vida. Sentiu uma mistura de emoções e surpresa, vergonha, esperança e, acima de tudo, um estranhíssimo sentimento de reencontro, não apenas com aquela senhora, mas com algo profundo dentro de si. É seu, não é? Perguntou a idosa, erguendo o balão levemente. A mulher adulta ficou em silêncio por alguns segundos. 1 milhão de pensamentos corria por sua mente. Como ela poderia explicar aquele momento? Como algo que foi lançado ao vento, sem nenhuma garantia de destino, retornava com tal precisão? Mais do que isso, como alguém podia encontrar não só o objeto, mas ela mesma,
20 anos depois. Sim, respondeu com dificuldade, sentindo as palavras saírem como um sussurro. Eu escrevi aquele bilhete. Mas, como isso aconteceu? A idosa deu um pequeno passo à frente, deixando o balão flutuar suavemente entre elas, como um elo invisível. Não sei todos os porquês, apenas sei que as palavras que você escreveu mudaram minha vida. Durante anos, eu guardei esse balão como um símbolo da esperança que você depositou nele. E agora, talvez seja o momento de devolver essa esperança a você. A mulher adulta sentiu uma onda de emoções tomar conta dela. Imagens de sua infância começaram a invadir sua mente como uma enxurrada. Lembrou-se do quintal onde tinha soltado o balão, das orações que fazia no silêncio da noite, das promessas que acreditava que Deus havia feito a ela. E, ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de dor. Porque, em algum ponto daquela jornada, ela havia deixado tudo para trás. Ao invés de seguir seu chamado, havia se perdido em caminhos tortuosos de soberba, ambição e orgulho. E agora, a lembrança daquele balão parecia trazer de volta tudo aquilo que ela tentou ignorar durante anos. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a idosa continuou: Eu não sei o que essas palavras significavam para você quando as escreveu. Mas sei o que elas significaram para mim. Elas apareceram quando eu mais precisava acreditar que Deus ainda tinha um plano para mim. Você talvez nem se lembre disso, mas sua oração viajou muito mais longe do que o céu, se ela alcançou alguém que você nunca conheceu. A mulher adulta ficou em silêncio, incapaz de responder. Era como se aquilo a confrontasse com uma verdade que ela havia evitado por anos. Que Deus realmente estava ouvindo sua oração desde o início, que ele nunca havia esquecido dela, apesar de todas as suas falhas. Mas a maior ironia era que, enquanto ela abandonava sua fé, Deus ainda usava suas palavras para abençoar outra pessoa. A idosa sorriu novamente e estendeu o balão a ela. Talvez, agora, seja a sua vez de reaprender o que este balão simboliza. Nesse momento, algo dentro dela começou a mudar, mas a jornada estava apenas começando. A mulher ainda teria que confrontar os fantasmas do passado, os erros que havia cometido, e a soberba que a afastara de seu propósito. E, acima de tudo, teria que descobrir se ainda era capaz de seguir o chamado que há 20 anos havia lançado ao céu. Enquanto segurava o balão vermelho nas mãos, as emoções da mulher adulta oscilavam como folhas ao vento. Era impossível não sentir o peso daquele momento. O objeto tão pequeno parecia carregar décadas de perguntas não respondidas, promessas esquecidas, e quem sabe, até mesmo um propósito que ela havia abandonado em algum lugar ao longo do caminho. A senhora idosa ainda estava ali, olhando-a com um sorriso sereno, quase como se visse além do que seus olhos cansados podiam alcançar. E, mesmo assim, o silêncio parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. O balão flutuava levemente entre os dedos dela, mas a sensação era de que carregava o peso do céu. Por um instante, seu olhar se perdeu no brilho do vermelho vibrante, refletindo a luz fraca da varanda. Era o mesmo tom, exatamente como ela se lembrava. Como se o objeto tivesse sido preservado pelo próprio tempo, intocado por anos, aguardando o momento certo para reaparecer. E agora estava de volta, como um fantasma do passado vindo cobrar o que ela tanto tentou esquecer. Eu não sei o que dizer, ela finalmente murmurou, as palavras tropeçando em sua boca como se não estivessem prontas para sair. É tudo muito estranho. Como isso voltou para mim? Por quê? A idosa inclinou levemente a cabeça, como quem pondera uma pergunta complexa. Às vezes, as respostas vêm de maneiras que não esperamos. Essa frase ecoou na mente dela, cutucando uma ferida que ela não queria admitir. Havia algo de incômodo naquela ideia, o pensamento de que talvez esse encontro não fosse uma coincidência, mas sim um plano. Um plano que existia desde o momento em que ela, ainda uma criança, lançou aquele balão ao céu em um ato desesperado de fé. Mas como poderia ser? Depois de tanto tempo, depois de tantos tropeços, depois de tudo o que ela havia se tornado, por que Deus ainda se importaria com ela? A dúvida era um vento impiedoso, soprando com força contra as frágeis paredes de sua alma. A idosa, perceptiva como poucas pessoas, parecia reconhecer o conflito interno que fervia dentro dela.
Você acredita que Deus nos dá lembranças para nos ajudar a continuar ou para nos confrontar com o que deixamos para trás? Perguntou suavemente. Mas, antes que a mulher pudesse responder, a senhora continuou. Eu tive muito tempo para pensar nisso nos últimos 20 anos. Quando encontrei este balão, achei que era apenas uma coincidência. Eu estava atravessando um momento difícil e, honestamente, não tinha muitas razões para continuar. Então, quando segurei essas palavras nas mãos, parecia que Deus estava me dizendo: lembre-se de que eu ainda ouço. E, por causa disso, minha vida mudou completamente. A mulher adulta sentiu um nó na garganta ao ouvir isso, porque ela sabia que, de algum modo, era verdade. Quando era criança, acreditava com tanta pureza que Deus a ouvia, que Ele estava lá, que Ele responderia seus pedidos. Mas a vida, com seus desafios impiedosos e suas curvas inesperadas, a havia afastado dessa certeza. Com o passar dos anos, ela se tornou alguém que confiava mais em sua própria força, em suas próprias decisões, até que a soberba começou a crescer como ervas daninhas em seu coração. E agora, ali estava ela, segurando o balão que havia simbolizado tudo o que um dia acreditou, confrontada com a pergunta que a aterrorizava: será que ainda havia tempo para voltar? Ela inspirou profundamente, mas o ar parecia pesado. Eu achei que Deus tivesse me esquecido, confessou, sua voz embargada. Quando eu era criança, eu acreditava tanto. Mas as coisas não aconteceram como eu esperava. Eu orei, pedi, esperei, mas os sonhos que eu tinha nunca se realizaram. Então, eu parei de acreditar. Era mais fácil assim. A idosa ouviu em silêncio, sem interrompê-la, como uma mãe pacientemente ouvindo as queixas de um filho confuso. Quando a mulher terminou, a senhora sorriu de leve, mas não de forma condescendente, era um sorriso que transmitia compreensão, como se ela também já tivesse passado por aquele mesmo vale de sombras. E, no entanto, aqui estamos, disse ela, apontando para o balão. Você pode ter parado de acreditar, mas Deus nunca parou de trabalhar. Você pode ter soltado o balão e o esquecido, mas ele continuou guiando-o, mesmo quando você não via. Porque, às vezes, ele nos responde, mas não da maneira que esperamos. Essas palavras ecoaram dentro dela com força. O que a idosa dizia fazia sentido. Como algo que ela havia soltado há tanto tempo poderia continuar a carregar um propósito? Aquilo a perturbava. Não porque fosse impossível, mas porque ela sabia, no fundo, que aquelas palavras desenterravam algo que ela havia tentado esconder: sua culpa. A culpa de ter abandonado seu chamado. A culpa de ter escolhido o orgulho em vez da fé. A culpa de não ter sido fiel ao que um dia acreditou. Mas, e se eu estiver quebrada? Perguntou em um sussurro, quase mais para si mesma do que para a idosa. E se eu não for mais a mesma pessoa que escreveu aquelas palavras? Como posso retomar algo que nem sei se faz sentido agora? A senhora deu um passo à frente e segurou suavemente a mão dela, que ainda estava agarrada ao fio do balão. Você pode estar quebrada, disse com uma gentileza que parecia atravessar sua alma, mas Deus é especialista em usar os quebrados. Às vezes, é justamente nas rachaduras que ele encontra espaço para entrar. A mulher adulta sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas lutou para segurá-las. O que a idosa dizia fazia sentido, mas era tão difícil de aceitar. Como ela poderia acreditar que ainda havia um propósito para sua vida depois de tudo o que havia feito? Depois de ter escolhido o caminho errado tantas vezes? Foi então que a idosa fez algo inesperado. Ela soltou a mão dela e deixou a ponta do balão escapar. Ele começou a flutuar levemente em direção ao céu, exatamente como há 20 anos. Às vezes, precisamos soltar os pesos do passado para permitir que Deus nos mostre o caminho para o que vem depois, disse a idosa, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia anciã e divina ao mesmo tempo. Mas também, às vezes, precisamos segurá-los novamente para lembrar de quem somos. A mulher adulta ficou paralisada, observando o balão subir. Mas, antes que ele se perdesse novamente no céu, o fio ficou preso em um galho próximo, agitante e firme, como se estivesse esperando por algo, ou por alguém. E, mais uma vez, ela foi confrontada com uma pergunta sem resposta: seria aquele balão realmente apenas uma coincidência?
Ou seria o prenúncio de algo muito maior que estava prestes a acontecer? O balão vermelho balançava suavemente, preso ao galho de uma árvore próxima, como se recusasse a ir embora até que sua mensagem fosse completamente compreendida. A mulher adulta ficou imóvel, olhos fixos no céu, mas sua mente se perdia em uma tempestade interna. A presença daquele objeto tão pequeno e simbólico parecia desenterrar cada escolha que ela havia feito ao longo dos anos, escolhas que, muitas vezes, foram alimentadas por algo que ela agora reconhecia, soberba. Quando era criança, sua fé era pura, luminosa, sem complicações. Ela acreditava que Deus a ouvia, que estava ao seu lado, guiando seus passos e ouvindo cada oração. Mas conforme a vida avançava, os desafios começaram a corroer sua inocência. Portas se fechavam, sonhos se frustravam, e ela começou a ver a realidade da vida como uma batalha que precisava ser vencida com força própria. A fé, que antes era sua âncora, foi substituída por uma determinação cega de provar seu valor. A soberba não veio de forma explosiva, ela se infiltrou em seu coração como uma sombra rastejante. Primeiro, foi aquele pensamento sutil: se Deus não está respondendo, talvez eu mesma deva encontrar as respostas. Depois, veio a autossuficiência mascarada de coragem. Ela começou a acreditar que não precisava mais depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Por fim, veio a decisão definitiva: ela simplesmente deixou de orar. Não foi um rompimento dramático, mas algo quase imperceptível, como uma luz que vai se apagando gradualmente. O balão vermelho, com sua oração sincera, tornou-se uma lembrança distante, sufocada pelo peso das ambições terrenas. Agora, olhando para aquele balão preso ao galho, ela sentia um nó na garganta. Era como se o vento que o fazia balançar trouxesse consigo todas as memórias e escolhas que ela havia tentado esquecer. A ironia era cruel, enquanto ela buscava sucesso e reconhecimento, tentando provar a si mesma e ao mundo que era capaz, o balão, símbolo de sua infância repleta de fé, se retornava com uma mensagem completamente diferente. Não era sobre sua capacidade, mas sobre sua total dependência. Não era sobre o orgulho de suas conquistas, mas sobre a humildade de reconhecer que nem tudo estava em suas mãos. A idosa, que continuava observando em silêncio, finalmente se aproximou dela. A soberba é uma armadilha sutil, disse, como se lesse seus pensamentos. Ela nos faz acreditar que estamos no controle, mas, na verdade, nos afasta do que realmente importa. Às vezes, Deus nos permite chegar ao fim de nós mesmos para que possamos enxergar que nunca estivemos sozinhos. Essas palavras foram como uma flecha atingindo o centro de seu coração. Porque ela sabia que havia chegado ao fim de si mesma. Apesar de toda a sua luta, suas conquistas e sua busca incansável por reconhecimento, ela se sentia vazia. Sua vida parecia uma casa cheia de espelhos quebrados, onde cada reflexo era distorcido pela soberba que havia assumido o controle. Ao invés de se sentir realizada, ela sentia um vazio crescente, como se algo essencial estivesse faltando. Mas como eu posso voltar? Perguntou, sua voz trêmula e quase inaudível. Eu me afastei tanto. Como posso seguir o chamado que Deus talvez tenha me dado há tanto tempo? A idosa sorriu com ternura, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia transcender o tempo. Você não é a única, ela respondeu. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que se perderam, mas que Deus usou de forma poderosa assim mesmo. Ele não procura perfeição, ele procura corações dispostos. Até na sua quebra, há propósito. Essas palavras ecoaram dentro dela, ressoando como um sino em uma catedral vazia. A soberba havia sido sua queda, mas aquela lembrança da verdade, de que Deus não a havia abandonado, começou a plantar uma semente de esperança em meio ao deserto de sua alma. Entretanto, aceitar isso não seria fácil. O orgulho, tão arraigado em seus pensamentos e comportamentos, não desaparecia de repente. Era como um muro que precisava ser derrubado pedaço por pedaço, tijolo por tijolo. Ela olhou novamente para o balão e lembrou-se de quando o havia soltado pela primeira vez. Naquele momento, sua oração estava cheia de confiança, cheia de esperança. Mas agora, a mulher que segurava o fio do balão era uma pessoa completamente diferente. Ela não tinha mais a mesma fé da criança que o lançou ao céu.
Talvez Deus não busque em mim aquela menina cheia de sonhos, murmurou, como se falasse consigo mesma. Talvez Ele busque em mim quem eu sou agora. Quebrada, cheia de erros, mas ainda disposta a tentar. A idosa voltou seu olhar para ela e disse algo que ficou gravado em sua mente: Deus não precisa que você volte a ser quem você era. Ele conhece quem você é hoje e, ainda assim, escolhe usar você. É isso que torna seu chamado tão extraordinário. Apesar dessas palavras, o conflito interno dela não se resolvia. Como poderia? A soberba continuava sussurrando em sua mente, tentando convencê-la de que talvez já fosse tarde demais. Era como uma batalha constante entre duas vozes, uma que insistia que ela não era digna de recomeçar, e outra que dizia que Deus ainda tinha um plano, mesmo para alguém tão inconsistente quanto ela. Era uma guerra silenciosa, mas devastadora. Uma rajada de vento mais forte balançou o balão, fazendo-o girar preso ao galho. Aquele movimento parecia uma provocação, como se o próprio objeto estivesse dizendo: ainda estou aqui. Ainda há tempo. O som das folhas roçando umas nas outras parecia quase uma música, um lembrete de que a natureza continuava, o tempo continuava, e talvez o plano de Deus também ainda estivesse em curso. Finalmente, a idosa colocou a mão em seu ombro. Eu não preciso convencê-la de nada, disse com suavidade. Mas posso dizer que o balão encontrou o caminho para mim porque Deus queria que eu fosse parte disso. Do mesmo jeito, Ele encontrou o caminho de volta para você porque Deus quer que você seja parte de algo maior. Não sei o que é, nem como isso será, mas sei que Ele nunca trabalha por acaso. O silêncio da noite parecia mais profundo agora. A mulher adulta olhou para o balão mais uma vez e sentiu algo diferente. Algo pequeno, quase imperceptível, mas real. Talvez fosse o sopro de algo que ela não sabia explicar, talvez fosse o prenúncio de uma mudança que ela não conseguia ignorar. O balão continuava pendurado no galho, dançando ao ritmo do vento, ainda preso. Mas esperando para ser solto novamente. E ela sabia, no fundo do coração, que a próxima escolha era dela. Quando o vento parou de soprar e o balão ficou imóvel, preso ao galho da árvore, a mulher adulta sentiu um peso enorme sobre os ombros. Não era apenas o peso das escolhas erradas que tinha feito ao longo dos anos, mas também o peso da decisão que agora parecia inevitável: reconsiderar sua caminhada, enfrentar seus tropeços e tentar recomeçar. E isso a aterrorizava. Porque, para recomeçar, precisava confrontar o que havia se tornado. Precisava olhar com honestidade para o abismo que havia cavado em seu coração. O balão vermelho continuava ali, como um lembrete de tudo o que havia deixado para trás. Seu olhar se perdeu nele, enquanto uma multidão de memórias começava a invadir sua mente como uma maré. Lembrou-se dos primeiros momentos em que a soberba começou a tomar forma, disfarçada de determinação. Depois, dos sucessivos tropeços que surgiram quando escolheu ignorar as pequenas advertências que Deus colocava em seu caminho. Cada erro parecia agora uma pedra que ela havia acumulado, erguendo um muro que a separava de seu chamado. Era como se sua vida tivesse se transformado em um labirinto construído por suas próprias mãos. Quando ela era mais jovem, sua fé era como um rio límpido e cristalino, fluindo sem resistência. Mas, à medida que os desafios da vida surgiam, as portas que se fechavam, sonhos que se desfaziam, aquele rio começou a se obstruir. A cada obstáculo, ela sentia que precisava lutar mais e mais para provar seu valor. E, sem perceber, sua fé escorreu como água entre os dedos, até que o rio se transformou em um campo seco, cercado por um deserto de ambição e autopreservação. Agora, no silêncio daquela noite, ela se perguntava: como cheguei aqui? Era uma pergunta que não tinha resposta simples, porque o caminho que a levou até ali estava cheio de pequenas decisões, cada uma aparentemente inofensiva, mas todas contribuindo para a sua distância de Deus. Ela não havia escolhido se afastar de propósito, ou simplesmente aconteceu, como um fio que se desenrola aos poucos até que o botão se solte completamente. A idosa, que ainda permanecia ao lado dela, parecia entender o que se passava em sua mente. Tropeços fazem parte da jornada, disse suavemente, sua voz tão firme quanto gentil. Mas tropeçar não significa que você não pode continuar. Nem sempre é sobre o que você fez. Às vezes, é sobre o que você escolhe fazer depois.
Essas palavras atingiram um ponto sensível. Porque ela sabia que continuar era possível. Sabia que Deus ainda estava ali, esperando por ela, como sempre esteve. Mas tentar recomeçar parecia assustador. Como ela poderia voltar, depois de tudo que havia feito, depois de tantas vezes em que ignorou a voz silenciosa de Deus chamando-a para caminhar com mais humildade? A vergonha era uma barreira difícil de superar. A mulher soltou um suspiro pesado, como quem tenta aliviar parte de um peso invisível. Mas eu não sei mais quem sou, confessou, sua voz trêmula. Eu olhei tanto para mim mesma durante todos esses anos, tentando ser forte, tentando provar que eu conseguia, que agora, parece que não consigo mais me lembrar do que eu realmente queria desde o início. A idosa sorriu com ternura, seus olhos transmitindo uma calma que parecia impossível diante de uma confissão tão pesada. Talvez você precise lembrar que Deus nunca esqueceu quem você é, disse ela, colocando a mão no ombro da mulher. Ele não vê apenas o que você fez ou deixou de fazer. Ele vê o que está dentro de você, até as partes que você mesma não consegue enxergar. Essas palavras foram como água fresca em meio ao deserto que ela sentia em sua alma. Mas, ao mesmo tempo, traziam consigo o peso da responsabilidade. Porque, para seguir em frente, ela sabia que precisava enfrentar o monstro mais difícil de todos, encarar seus próprios erros e o impacto que eles tiveram em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. A soberba, que havia sido sua companheira por tantos anos, ainda tentava resistir. Era como uma voz insistente em sua mente, sussurrando: Você não precisa mudar. Você já chegou tão longe sem a ajuda de ninguém. Por que voltar agora? Era uma batalha constante, entre o orgulho, que dizia que ela poderia continuar sozinha, e a humildade, que a lembrava de que talvez nunca tivesse realmente conseguido nada por conta própria. A idosa parecia perceber o conflito dentro dela e falou novamente, desta vez com um tom mais firme. Às vezes, precisamos encarar nossos tropeços como degraus. Pode parecer que você caiu, mas, na verdade, pode ser que Deus esteja apenas te mostrando que existe um caminho para subir. Não é fácil, eu sei. Mas cada passo que você dá para reconhecer seus erros é um passo no caminho do propósito que Ele preparou para você. Essas palavras despertaram algo nela que ela não sabia nomear. Era como se, na profundidade de seu coração, uma pequena luz começasse a brilhar, tímida, mas suficiente para iluminar pelo menos uma parte do caminho à frente. E, mesmo assim, ela ainda se sentia presa. Porque recomeçar não era apenas sobre reconhecer seus erros, era sobre superá-los, sobre aprender com eles e transformar sua jornada. O balão vermelho continuava preso ao galho, como um símbolo silencioso de tudo o que ainda estava por vir. Era impossível ignorá-lo, porque ele parecia refletir exatamente o que ela sentia, preso, mas ainda cheio de potencial para voltar a flutuar. E, naquele instante, ela sabia que precisava tomar uma decisão. Não era apenas sobre soltar o balão novamente ou deixá-lo ali. Era sobre o que aquilo representava, sobre soltar o orgulho, os erros e o peso que ela carregava há tanto tempo. O vento voltou a soprar levemente, e o balão balançou mais uma vez, como se estivesse esperando por algo. A mulher olhou para ele, e mais uma vez sentiu aquela pergunta que não parecia querer deixá-la em paz: será que ainda há tempo para recomeçar? A idosa, percebendo sua hesitação, deu um passo atrás e disse algo que a faria refletir por muito tempo: Deus não está preocupado com o tempo que passou. Ele está preocupado com o tempo que você está disposta a entregar a Ele agora. Seja pouco, seja muito, o que importa é que você o deixe trabalhar. E, naquele momento, ela percebeu que, para seguir em frente, precisaria encarar seus tropeços e aprender com eles, porque eles eram parte do caminho para algo maior. Mas o balão, ainda preso, parecia lembrar que a jornada não seria fácil, se que ela precisaria decidir se estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. Porque continuar não era apenas sobre fé, era sobre persistência. E ela sabia que o próximo passo seria fundamental. O vento voltou a soprar com mais força naquela noite, e o balão vermelho balançou vigorosamente no galho, quase como se estivesse desesperado para se libertar. A mulher adulta continuava estática, seus olhos fixos no objeto que agora parecia carregar muito mais do que uma mensagem infantil.
Ele simbolizava algo maior, algo que ela ainda não conseguia compreender plenamente, um chamado que recusava ser ignorado. Enquanto o vento dançava ao redor dela, trazendo o som das folhas que se chocavam como uma melodia suave, ela se sentiu estranhamente conectada. Era como se o restante do mundo estivesse em silêncio, esperando que ela parasse de fugir e finalmente ouvisse o que precisava ouvir. Era um chamado escondido nas entrelinhas da sua história, nos tropeços do seu passado e na urgência do seu presente. A idosa ainda estava ao lado dela, mas agora mantinha uma distância respeitosa. Ela parecia entender que aquele momento não era apenas uma conversa entre duas pessoas, era algo muito mais profundo. Era uma batalha entre a mulher adulta e sua própria alma. A senhora apenas observava, como uma testemunha silenciosa de um confronto que precisava acontecer. A mulher, por outro lado, lutava contra algo que parecia maior do que ela. Havia uma guerra em seu interior, uma disputa incessante entre a vergonha que aprendia ao passado e a esperança que tentava iluminar seu futuro. O chamado, que vinha como um sussurro em meio ao caos, parecia exigir que ela atravessasse um portal invisível. Mas para isso, precisava largar os pesos que acumulou ao longo da vida. Ela fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam em sua mente. O balão vermelho agora parecia falar com ela, convidando-a a lembrar. As palavras que ela havia escrito há 20 anos voltaram como flashes em sua memória, como um filme projetado no fundo de suas pálpebras. Deus, me ajude a encontrar meu propósito na vida. Estou aqui esperando. Com os olhos ainda fechados, sentiu uma corrente elétrica atravessar seu corpo. Era leve e discreta, mas poderosa o suficiente para fazê-la perceber que aqueles eram mais do que simples palavras de uma criança. Eram palavras de fé, carregadas de força, lançadas ao mundo com pureza e confiança. Mas agora, contrastavam dolorosamente com a mulher que ela havia se tornado, alguém que havia abandonado aquela fé ao longo dos anos, mergulhando em um vazio impulsionado pela soberba e pela autossuficiência. Porque agora, ela sussurrou, incapaz de conter a pergunta que insistia em ecoar dentro dela. Não estava perguntando para a idosa, nem para o balão. Na verdade, era uma pergunta dirigida ao próprio Deus, como quem busca entender por que foi lembrada depois de tanto tempo. Por que isso tudo está voltando depois de 20 anos? Por que eu? O silêncio foi esmagador. Por um instante, ela achou que não haveria resposta. Mas, assim como o balão persistiu flutuando na borda do galho, uma resposta finalmente começou a emergir, não em palavras audíveis, mas em sensações, imagens e lembranças. Era como se Deus estivesse falando diretamente ao coração dela, usando o balão como um símbolo e a idosa como um mensageiro. Por que você nunca deixou de ser parte do plano? Essa frase, tão clara e ao mesmo tempo tão enigmática, veio como um trovão em sua mente. Nunca deixou de ser parte do plano? Como isso poderia ser verdade? Ela havia se afastado, falhado, escolhido caminhos errados tantas vezes. Não havia como Deus ainda querer algo dela, pelo menos era o que seu orgulho e sua culpa insistiam em dizer. Mas, ao abrir os olhos, percebeu que o balão continuava ali, preso ao galho, desafiando completamente a lógica. Lançado ao céu há 20 anos, encontrado por alguém completamente inesperado, e agora retornando a ela com uma mensagem renovada. Era impossível ignorar, daquilo não era coincidência. Era um chamado. Às vezes, Deus nos chama para coisas que estão muito além da nossa compreensão, disse a idosa, como se tivesse ouvido os pensamentos dela. Não é sobre onde você esteve. Não é sobre o que você fez ou deixou de fazer. É sobre o que você está disposta a fazer agora. Essas palavras perfuraram sua resistência emocional. Ela sabia que aquilo era verdade. E, ainda assim, o medo continuava presente. Porque aceitar o chamado significava abandonar tudo o que ela havia acumulado até então, todo o orgulho, toda a força que havia construído em torno de si mesma como uma muralha. Significava abrir mão de sua soberba e se render àquilo que ela não podia controlar, aquilo que exigia uma fé que ela não sabia se ainda possuía. Mas eu tenho medo, confessou, sua voz quebrada. Era como se cada palavra estivesse carregada de peso. Tenho medo de tentar e fracassar. Tenho medo de não ser suficiente.
A idosa sorriu novamente, com o tipo de ternura que apenas alguém que já esteve no mesmo lugar pode oferecer. O chamado de Deus nunca foi sobre ser suficiente. Foi sobre estar disposto. Ele não precisa de sua força perfeita, ele usa sua fraqueza para mostrar quem ele é. Essas palavras ecoaram como um trovão em sua alma. Porque ela sabia que estava fraca, mais fraca do que nunca. E, talvez, Deus estivesse esperando exatamente por isso. Porque a soberba, que havia sido o maior obstáculo em sua caminhada, estava finalmente começando a desmoronar. E embora ela ainda estivesse longe de se sentir plenamente pronta, parte dela sentia que poderia dar um pequeno passo. Não sabia exatamente para onde aquele passo a levaria, mas sabia que não dava mais para continuar ignorando o chamado que agora parecia pulsar em cada detalhe ao seu redor. Ela olhou para o balão, com os olhos marejados, e sentiu algo diferente. Não era apenas tristeza ou culpa. Era uma pequena ponta de esperança, como uma chama que se recusava a se apagar. E, pela primeira vez em muitos anos, ela se permitiu acreditar que talvez pudesse recomeçar, não com base na sua força, mas na força de Deus. O som do vento voltou, balançando o balão suavemente, como um sussurro. E, naquele instante, ela sentiu que aquele chamado não era apenas para ela, era para algo muito maior. Mas o que seria? Ela ainda não sabia. Ainda havia um caminho longo pela frente. E enquanto olhava para o balão, sabia que precisaria enfrentar suas dúvidas, suas falhas e seus medos antes de descobrir onde aquele chamado a levaria. Porque o balão ainda não havia sido solto. O silêncio voltou a reinar na varanda. A mulher adulta, agora com o balão vermelho preso ao passado e ao presente, sentia o peso de uma decisão que ainda não havia sido tomada. O vento esfriara e o mundo ao seu redor parecia desacelerar, como se até o próprio tempo estivesse aguardando para ver o que ela faria a seguir. A idosa, ainda presente ao seu lado, continuava em silêncio, oferecendo não respostas, mas companhia, a quietude de alguém que sabia que certos processos precisavam ser enfrentados sem pressa, no ritmo que a alma exigia. E então, no meio daquela pausa, algo inesperado aconteceu. Outra batida à porta. Tum, tum, tum. O som foi seco, direto, e quebrou o estado de suspensão em que a mulher se encontrava. O coração dela deu um salto, uma mistura de susto e curiosidade, como se o eco da madeira soasse mais alto do que deveria. Era tarde para visitas. Quem poderia ser? A idosa, por sua vez, não demonstrou surpresa. Ela apenas ergueu ligeiramente o olhar, como se soubesse de algo que a mulher adulta desconhecia. Você vai atender? Perguntou a idosa, com um sorriso quase misterioso. A mulher hesitou. Algo naquela batida parecia diferente, como se trouxesse em si um significado que ia além de uma simples visita. Seus passos em direção à porta foram lentos, e cada movimento parecia carregado de tensão. Quando finalmente colocou a mão na maçaneta, ela respirou fundo. Por alguma razão inexplicável, sentiu que abrir aquela porta era mais do que um gesto físico, era um gesto simbólico. Era abrir-se para algo que ela não podia controlar, algo maior do que sua vida cuidadosamente erguida sobre as bases frágeis da autoconfiança e do orgulho. Quando a porta finalmente se abriu, o que encontrou foi tão inesperado quanto tudo o que havia acontecido naquela noite. À sua frente estava um homem de aparência simples, com seus 40 e poucos anos, roupas desgastadas pelo uso e um semblante carregado de histórias que pareciam não precisar ser contadas em palavras. Mas o que mais chamou sua atenção foi o que ele segurava. Nas mãos, o homem trazia um pequeno envelope. Boa noite, ele começou, sua voz cálida, mas séria, como alguém que tinha algo importante a dizer. Seus olhos encontraram os dela, e, por um instante, ela teve a estranha sensação de que ele a conhecia de alguma forma, mesmo que nunca tivessem se encontrado antes. Meu nome é João, ele continuou, segurando o envelope com firmeza. Eu não sei como explicar isso, mas acredito que este envelope pertence a você. A mulher sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mim? Perguntou, tentando esconder a confusão e o nervosismo em sua voz. Sim, respondeu João, erguendo o pequeno envelope. Ele não era novo, o papel estava amarelado, e as bordas estavam desfiadas pelo tempo.
Contudo, mesmo com sua aparência frágil, o envelope parecia conter algo de grande importância. Encontrei isso anos atrás. Não sei bem porquê, mas senti que deveria guardá-lo. E, recentemente, algo me disse que eu precisava entregá-lo hoje. Acho que você vai entender o que isso significa. A mulher, hesitando, pegou o envelope com as mãos trêmulas. O papel parecia antigo, como se tivesse viajado por muitos lugares antes de chegar ali. Com cuidado, ela o abriu. Dentro havia uma única folha, dobrada ao meio. Quando a desdobrou e leu as palavras escritas, seu coração parou por um momento. Porque as palavras eram suas. Eram as palavras que ela havia escrito no bilhete preso ao balão, 20 anos atrás. Deus, me ajude a encontrar meu propósito na vida. Estou aqui, esperando. Era impossível. Ela já havia lido aquelas palavras antes, no bilhete que a idosa carregava. Mas por que, se elas estavam ali novamente, agora nas mãos de um terceiro desconhecido? O coração dela disparou. A sensação era de que o próprio universo estava sussurrando algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. João percebeu sua inquietação e, de forma respeitosa, continuou: quando encontrei esse bilhete, minha vida estava em pedaços. Eu havia perdido tudo: trabalho, família, minha fé. Estava vagando sem rumo, achando que Deus tinha desistido de mim. E então, um dia, esse bilhete apareceu, preso em uma cerca em um campo onde eu estava dormindo. Quando o li, ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Foi como se Deus estivesse me dizendo que ainda havia esperança, que eu não estava sozinho. Aquilo me deu forças para continuar, para reconstruir minha vida. Por anos, guardei o bilhete, como um lembrete de que Deus trabalha de formas misteriosas. Enquanto João falava, a mulher sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Como algo tão pequeno, tão aparentemente insignificante, havia tocado tantas vidas. Como aquele balão, que ela havia soltado com a fé inocente de uma criança, se tornará um símbolo tão poderoso na jornada de outras pessoas. E por que, depois de tudo, ele estava voltando para ela agora? Mas por que você está trazendo isso de volta para mim? Perguntou ela, sua voz embargada. João sorriu, mas havia algo humilde e reverente em sua expressão. Não sei ao certo. Só sei que algo dentro de mim dizia que ele precisava voltar para você. Talvez seja porque Deus não terminou o que começou quando você escreveu essas palavras. Talvez ele esteja dizendo que agora é a sua vez de seguir adiante. Enquanto João falava, a idosa, que até então havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente e colocou uma mão no ombro da mulher. Você percebe o que está acontecendo aqui, não é? Perguntou, sua voz suave mas cheia de significado. A mulher olhou para a idosa, depois para João, e finalmente para o bilhete em suas mãos. Sim, ela percebia. Talvez não completamente, mas o suficiente para saber que aquilo não era uma coincidência. Não havia como ser. O balão, o bilhete, a idosa, João. Tudo estava intrinsecamente conectado, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. Deus estava chamando-a novamente. E dessa vez, ela sabia que não poderia ignorar. Mas o que isso significava? O que ela deveria fazer? Enquanto essas perguntas ecoavam em sua mente, o balão vermelho, ainda preso ao galho da árvore, balançou novamente com o vento, como se esperasse pacientemente por sua próxima decisão. Ela ainda não sabia qual seria o próximo passo, mas uma coisa era clara: o chamado estava mais forte do que nunca. E, pela primeira vez em anos, ela sentiu uma coisa que pensava ter perdido para sempre: esperança. E o vento continuava a soprar, suave, mas constante, como se dissesse que a jornada estava apenas começando. Mas para onde ela levaria ainda era um mistério que o tempo revelaria. A mulher permaneceu imóvel, o bilhete entre os dedos trêmulos e o balão vermelho balançando ao vento como se estivesse dançando ao ritmo de sua alma inquieta. João e a idosa estavam ali, mas ela mal os notava agora. Sua mente estava em outro lugar, mergulhada em um emaranhado de memórias, emoções e perguntas que ninguém parecia capaz de responder.
Aqueles eventos, o retorno do bilhete, a história de João, a presença da idosa, não eram apenas coincidências. Isso era inegável. Mas o que tudo isso significava? Essa era a pergunta que ecoava como um trovão em seu coração. Ela olhou novamente para o bilhete, agora envelhecido e marcado pelo tempo. As palavras que estavam escritas ali eram suas, mas ao mesmo tempo, pareciam vir de outra pessoa, de uma versão dela mesma que ela quase não reconhecia mais. Deus, me ajude a encontrar meu propósito na vida. Estou aqui, esperando. Era como olhar para um espelho não físico, um reflexo que mostrava não apenas seu rosto, mas tudo o que estava dentro dela, os sonhos que havia abandonado, as promessas que havia esquecido, e até os desejos que havia enterrado sob anos de soberba e desânimo. O bilhete era um símbolo, ela sabia disso agora. Mas não era apenas um lembrete de sua infância ou de sua fé perdida, era um convite para olhar para dentro de si mesma, para encarar os pedaços quebrados que havia acumulado ao longo dos anos. Cada linha escrita naquele papel carregava uma força inexplicável, como se fosse uma ponte entre quem ela foi e quem ainda poderia ser. Você está bem? Perguntou João, quebrando o silêncio que parecia durar uma eternidade. Sua voz era calma, mas sincera, carregando uma preocupação genuína. Ela olhou para ele, mas demorou um pouco para responder. Eu não sei, disse, sua voz trêmula. É como se tudo estivesse me pedindo para olhar para algo que eu não quero ver. João assentiu lentamente, como quem entende exatamente o que ela queria dizer. Às vezes, Deus nos coloca diante de um espelho, ele disse, sua voz firme e mais gentil. Não para nos condenar, mas para nos lembrar de quem somos. Não importa o quão quebrados nos sentimos, seu reflexo sempre mostra que ainda há algo em nós que pode ser usado, algo que ele deseja restaurar. Essas palavras bateram forte nela, porque elas eram verdadeiras. Ela sabia disso. Mesmo assim, aceitar essa verdade era difícil. Olhar para o espelho era doloroso, porque implicava enxergar todas as falhas que ela havia tentado esconder de si mesma. Era mais fácil fingir que estava bem, que o sucesso material que havia conquistado era suficiente para preencher os vazios em sua alma. Mas, agora, aquele bilhete e tudo o que estava acontecendo ao seu redor estavam expondo uma realidade que ela não podia mais ignorar. Ela estava perdida, e Deus estava chamando-a de volta. A idosa, que permanecia em silêncio, deu mais um passo à frente e falou suavemente. Você sabe que há uma diferença entre quem você pensa que é e quem Deus vê em você, certo? A mulher ergueu os olhos, encontrando o olhar da idosa. Que diferença? Perguntou, quase como um desafio, mesmo sabendo que a resposta seria algo desconfortável. Deus não vê apenas suas falhas ou suas conquistas, disse a idosa, sorrindo com gentileza. Ele vê tudo, suas dores, suas dúvidas, seus sonhos, seus medos. Mas, acima de tudo, ele vê o potencial que ainda está adormecido em você. O espelho que ele te mostra agora não é para te paralisar. É para te lembrar que, apesar de tudo, você ainda é preciosa aos olhos dele. Ainda há muito que ele pode fazer através de você. Essas palavras tinham um peso que ela não sabia como carregar. Era verdade que, ao longo dos anos, ela havia se concentrado tanto em sua aparência externa, no sucesso, na força, na independência, que havia perdido o contato com o âmago de quem realmente era. Ela construiu muros altos e fortes, não apenas ao redor de sua vida, mas ao redor de seu coração. Cada tijolo desses muros representava um momento em que ela escolheu depender de si mesma ao invés de depender de Deus. E agora, diante daquele bilhete, do balão e das pessoas ao seu redor, ela sentia que esses muros estavam começando a ruir. Eu não sei se consigo, ela murmurou, olhando para o chão. Era mais uma confissão do que uma declaração. Eu não sei se consigo voltar, se consigo ser quem Deus quer que eu seja. João deu um passo à frente, seu semblante cheio de compreensão. Você não precisa voltar ao que era, ele disse. Deus está chamando você para ser quem você é agora, com todas as falhas, todas as dúvidas, e todo o peso que você carrega. Ele transforma tudo isso em algo novo, em algo que reflete o que ele sempre quis para você. Essas palavras eram difíceis de aceitar, mas ao mesmo tempo, traziam consigo uma ponta de esperança.
Talvez ela não precisasse ser perfeita. Talvez seus tropeços e erros não fossem um fim, mas sim um começo. Talvez o espelho que Deus estava mostrando não fosse apenas para revelar suas falhas, mas também para mostrar que, mesmo nelas, havia beleza e propósito. Ela olhou novamente para o bilhete, depois para o balão, e finalmente para João e a idosa. Essas pessoas haviam sido impactadas por algo que ela havia feito há décadas, algo que parecia pequeno e insignificante à primeira vista. E, ainda assim, aquele gesto, aquela oração, havia se tornado um instrumento de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Talvez, ela pensou, Deus estivesse mostrando que até seus atos mais simples poderiam carregar um propósito eterno. Mas o que fazer agora? A pergunta continuava a atormentá-la. Olhar para o espelho era necessário, isso ela sabia. Mas aceitar o que o reflexo mostrava era outra história. Como começar a desmontar os muros? Como soltar o peso que havia acumulado por tanto tempo? Como confiar novamente em Deus, depois de tantos anos de distância? O balão vermelho continuava pendurado no galho, balançando suavemente ao ritmo do vento, como se estivesse esperando pacientemente por sua decisão. E ela sabia, no fundo do coração, que aquela decisão não poderia ser evitada por muito mais tempo. O espelho estava diante dela, e o reflexo estava claro. Ela precisava enfrentá-lo. Mas como? Essa pergunta ainda pairava no ar, como uma sombra que se recusava a desaparecer. E o balão, com sua mensagem silenciosa, parecia dizer que a resposta estava mais perto do que ela imaginava, talvez já estivesse em seu coração, esperando para ser descoberta. Mas o que seria revelado a seguir? Essa ainda era parte do mistério que o tempo, e Deus, precisariam mostrar. A noite avançava, mas o tempo parecia ter parado ali, naquela varanda onde tantas emoções conflitantes se entrelaçavam. O balão vermelho, preso ao galho, continuava balançando levemente, como se simbolizasse uma espera paciente e silenciosa. Esperava pela decisão que ela precisava tomar. Mas, à medida que o silêncio se aprofundava e os olhares de João e da idosa permaneciam fixos nela, a mulher adulta confrontava uma realidade que não podia mais ignorar. O orgulho que a acompanhará por tanto tempo era o peso que a estava impedindo de se mover. Aquele orgulho que por anos a protegera nos momentos de dor e rejeição, que a sustentara nos períodos de solidão, e que justificara tantas decisões erradas, agora era uma corrente invisível que a mantinha presa. Foi ele quem a afastara de sua fé e a conduzira para mais longe de tudo o que um dia ela acreditara. Por tanto tempo, ela acreditou que não precisava de ninguém, nem das pessoas ao seu redor, nem de Deus. A autossuficiência havia sido sua armadura. Mas agora, diante daquela situação, ela percebia que essa armadura não a havia protegido, mas sim isolado. É difícil, não é? Disse a idosa de repente, quebrando o silêncio. Sua voz era doce, mas havia nela um tom grave que carregava a sabedoria de alguém que já andara por caminhos parecidos. Reconhecer que construímos nossa vida em cima de algo que não pode sustentar nosso verdadeiro chamado? A mulher hesitou antes de responder. As palavras da idosa tocaram em um ponto delicado. Sim, é difícil, ela finalmente murmurou, desviando os olhos para o chão. Eu construí tudo isso, por causa do orgulho. Por não querer depender de mais ninguém. Nem de Deus. Ah, continuou a idosa, com um sorriso compreensivo. Mas veja, querida, não é o fim. O orgulho pode ter erguido as paredes em torno do seu coração, mas a humildade é como um martelo em mãos divinas. Ela quebra essas paredes, uma de cada vez, até que tudo o que sobra é espaço para algo novo. Essas palavras a atingiram como um raio, porque ela sabia que eram verdadeiras. Mas aceitar a humildade, abrir mão do orgulho, parecia uma tarefa assustadora. Porque isso significava expor todas as suas falhas, admitir que não era tão invencível quanto passará a vida fingindo ser. Humildade significava vulnerabilidade, se vulnerabilidade significava risco. Ela voltou os olhos para João, esperando encontrar suas palavras ou olhar de reprovação, mas tudo o que viu foi uma expressão de compreensão. Ele parecia enxergar algo nela que ela própria ainda não conseguia ver. Deixe-me dizer uma coisa, começou João, sua voz carregada de reverência.
Quando encontrei seu bilhete, eu estava no fundo do poço. Não tinha mais nada. Achei que minha vida tinha acabado. E sabe de uma coisa? Foi só quando confessei para Deus que não tinha forças para continuar que Ele começou a me levantar. Foi só quando abandonei meu orgulho que percebi que não precisava ser forte sozinho. E naquele momento, quando soltei o peso que estava carregando, foi como se Deus dissesse: "Vá agora, podemos recomeçar." As palavras de João ecoaram profundamente. Ele havia passado por algo semelhante, e, de alguma forma, aquele bilhete, aquele pedaço de papel que ela havia soltado há tantos anos, havia sido parte da transformação dele. Como poderia ser? Um bilhete, tão simples e pequeno, tocando tantas vidas? Aquele pensamento a fazia se sentir ainda menor, porque mostrava que Deus havia usado algo dela quando ela mesma havia parado de acreditar. A idosa, percebendo o turbilhão de pensamentos em que ela estava mergulhada, falou novamente. A humildade não é sobre se diminuir em relação aos outros. Não é sobre perder sua força ou se tornar insignificante. É sobre reconhecer que você não precisa carregar todos os pesos sozinha. É sobre abrir mão do controle que nunca foi seu para começar. Essas palavras quebraram algo dentro dela. Por anos, ela havia carregado o peso de tudo, o peso de suas decisões, de suas falhas, de sua autossuficiência. Ela havia se convencido de que era mais seguro confiar apenas em sua própria força, porque depender de Deus ou de qualquer outra pessoa significava correr o risco de mais decepções. Mas agora, ela via as rachaduras nos alicerces que havia construído. E, pior, percebia que aqueles alicerces nunca estiveram destinados a suportar o peso de sua vida. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas como eu faço isso? Perguntou, a voz pesada com a sinceridade de sua dúvida. Como eu abro mão do orgulho? Como eu confio novamente? Porque eu nem sei por onde começar. João deu um passo para mais perto. Você não precisa começar sozinha, ele disse. Confessar é o primeiro passo. Dizer a Deus que você está cansada, que você não consegue mais carregar isso sozinha. Ele não espera a perfeição. Ele espera um coração disposto. E quando você dá esse primeiro passo, mesmo que pequeno, ele faz o restante do caminho. Por mais que ela resistisse, aquelas palavras faziam sentido. Não era sobre ter todas as respostas, ou mesmo saber como seria aquele processo de recomeço. Era sobre tomar uma decisão. Uma decisão de soltar o orgulho e se permitir ser conduzida por algo maior do que ela mesma. Ela olhou para o balão preso ao galho, balançando suavemente no vento, e percebeu que aquilo também era uma metáfora. O balão estava preso, mas não precisava ficar ali para sempre. Bastava uma escolha. Bastava soltar o galho, e ele voltaria a flutuar. Assim como ela, o balão estava em um estado de espera, aguardando apenas que ela tivesse coragem de deixá-lo ir. Finalmente, ela voltou os olhos para a idosa e para João. Eles não disseram nada, mas seus olhares estavam repletos de encorajamento. Ali, naquele instante, ela percebeu que o maior ato de força não era segurar firme em tudo o que a definirá até aquele momento. O maior ato de força era abrir mão. Era se render. Era abandonar o orgulho e permitir que Deus ocupasse o espaço que ele sempre quisera preencher. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em anos, fechou os olhos não para fugir, mas para orar. Era apenas o começo, mas ela sabia que estava pronta para tentar. O balão ainda estava preso ao galho, mas o vento começava a soprar mais forte, como se o próprio céu estivesse aguardando o próximo passo. E, com cada sopro, ela sentia que a humildade estava finalmente começando a vencer. Mas o que seria necessário para soltar o balão por completo? Isso ainda era um caminho que ela precisava descobrir. Enquanto a mulher permanecia ali, de olhos fechados, deixando a oração fluir em um sussurro quase imperceptível, foi como se anos de resistência começassem a desmoronar dentro dela. Cada palavra que murmurava parecia arrancar uma pedra do muro que havia erguido ao redor do coração. Um muro feito de soberba, medo, decepções e, acima de tudo, de uma sensação constante de vazio que ela mal sabia nomear até pouco tempo atrás.
Mas, mesmo com as primeiras rachaduras, ela sabia, humildemente sabia, que essa seria apenas a primeira fase de uma longa conquista. Ao abrir os olhos, sentiu algo diferente. Não era exatamente leveza, mas uma pequena fresta de luz em meio à escuridão que havia carregado por tanto tempo. Era como se, por mais diminuta que fosse, ela estivesse começando a vislumbrar o próximo passo. O balão ainda balançava ao vento, firme no galho, quase personificando a espera de sua alma por um verdadeiro movimento. Ainda assim, havia uma sensação que não a deixava. Algo inquietante. Algo que ela sabia que precisava ser enfrentado antes de seguir adiante. Era uma pergunta que começava a tomar forma em sua mente, dolorosa e persistente como uma ferida antiga. E aonde foi parar o propósito da minha vida? Ela virou o olhar para a idosa e para João. Ambos esperavam em silêncio, como se soubessem que havia algo mais profundo que ela precisava desenterrar antes de tomar qualquer decisão. Foi João quem quebrou o silêncio, cruzando os braços com suavidade, mas mantendo um olhar firme. Você ainda está lutando, disse ele. Não era uma pergunta, era uma constatação. A mulher suspirou, sentindo que não adiantava tentar esconder. Estou, confessou. Eu estou tentando, mas tem algo aqui dentro que não me deixa em paz. Ela colocou a mão no peito, exatamente onde sentia o peso maior. Sinto como se eu tivesse perdido algo ao longo do caminho, algo que já foi tão claro para mim, mas que de repente desapareceu. A idosa deu um passo à frente, colocando uma mão gentil no ombro da mulher. O que você acha que foi perdido? Perguntou, sua voz calma, mas cheia de significado. E então, as palavras vieram sem que ela pudesse controlá-las. Meu propósito, disse, quase como um desabafo. Eu perdi meu propósito. Quando eu era criança, quando escrevi aquele bilhete, eu acreditava de verdade que Deus tinha um plano para mim. Eu sabia que Ele ouvia as minhas orações e que faria algo grande na minha vida. Mas, com o tempo, tudo isso foi desaparecendo. Me perdi em outras coisas. Comecei a lutar sozinha, a fazer tudo por conta própria. E agora, sinto como se estivesse tão longe do que Ele queria para mim que nem sei se dá para voltar. As palavras saíram em um tom de desamparo, mas também carregavam uma verdade que ela havia tentado sufocar por anos. Finalmente, o que estava enraizado em sua alma começava a ser exposto, como feridas antigas que só poderiam ser curadas se fossem vistas sob a luz. João assentiu devagar, como se entendesse exatamente o que ela estava tentando dizer. É assim que muitos de nós nos sentimos, ele começou, sua voz baixa e reflexiva. Quando enfrentamos a vida, quando somos atingidos por decepções, falhas ou perdas, parece que nosso propósito, aquilo que Deus colocou em nossos corações, foi arrancado de nós. Como se algo tivesse roubado o que nos fazia acreditar. O orgulho e as feridas tomam o lugar do propósito. Exatamente, disse a mulher, sentindo os olhos começarem a marejar. É como se, em algum momento, eu tivesse permitido que tudo isso, a luta, o fracasso, o desespero, roubassem aquilo que importava. E agora, parece tão distante que eu nem sei mais o que era. A idosa olhou para ela com um sorriso que misturava gentileza e firmeza. Mas quem disse que você perdeu de fato? Perguntou. Você pode ter se afastado, pode ter se distraído ou até mesmo tentado ignorar, mas o propósito que Deus colocou em sua vida nunca foi realmente roubado. Ele está aí. Ainda está aí. Guardado como uma semente que só estava esperando o momento de ser regada novamente. Essa ideia bateu nela como um trovão. O propósito dela, aquele propósito que ela acreditava ter perdido por completo, ainda podia estar nela. Ainda podia ser algo acessível, mesmo depois de tantos erros e desvios? João, vendo a confusão em seu rosto, continuou. Deus não entrega um propósito e depois o retira. Você pode ter escolhido outro caminho, mas Ele nunca deixou de trabalhar em silêncio, esperando que você voltasse para o plano inicial. O que você chama de perda pode ser apenas um desvio. E, sabe, os desvios frequentemente nos ensinam lições que o caminho reto nunca poderia ensinar. Essas palavras a atingiram de uma forma especial. Ela lembrava de cada desvio que havia tomado.
Conseguia se lembrar de cada vez que escolheu fazer as coisas pela sua própria força, ignorando o que sabia ser certo. E agora, ver esses momentos não como o fim de tudo, mas como parte de uma jornada maior, era um pensamento que começava a reacender algo dentro dela. Era estranho. Novo. Mas também poderoso. Ainda assim, havia outra pergunta que ela não podia evitar. Mas e se eu não sou mais a pessoa certa para cumprir esse propósito? Perguntou, sua voz embargada. E se eu mudei tanto que já nem tenho mais o que é preciso para fazer o que Deus queria que eu fizesse? A idosa riu suavemente, um som leve, como o farfalhar das folhas ao vento. Ah, querida, disse ela, segurando a mão da mulher com delicadeza. Você acha que Deus se engana? Você acha que ele escolhe alguém sem saber exatamente as falhas e mudanças que essa pessoa enfrentará ao longo da vida? Deus escolheu você sabendo exatamente quem você seria agora. Ele não está surpreso. Na verdade, ele provavelmente está mais pronto do que você para começar algo novo. João acrescentou: você não precisa ser quem era antes. Na verdade, tudo o que você viveu até aqui faz parte de quem Deus quer que você seja. Ele pode transformar até mesmo os momentos em que você se afastou em lições e bênçãos. O importante é que você está aqui agora. O propósito ainda está em você. Mas você precisa aceitar isso. E precisa decidir dar o próximo passo. Essas palavras pairaram no ar como uma verdade que ela ainda estava tentando absorver. O propósito dela não tinha sido roubado, afinal. Ele estava ali o tempo todo, esperando que ela o reivindicasse novamente. Mas agora, ela sabia que isso exigiria algo dela, se exigiria humildade, coragem e, acima de tudo, fé. Ela olhou novamente para o balão vermelho, ainda balançando suavemente no galho. Será que o próximo passo estava mais perto do que ela imaginava? O vento parecia sussurrar a resposta, mas ela sabia que ainda precisava descobri-la por si mesma. E o que viria a seguir, ela enfim estava pronta para enfrentar. A noite continuava a envolver a cena em um manto de quietude, mas dentro da mulher, um turbilhão de emoções se agitava. As palavras de João e da idosa reverberavam dentro dela como ecos em um vale profundo, tocando partes de sua alma que ela acreditava estarem adormecidas ou, talvez, enterradas para sempre. O propósito ainda está em você. Por mais que fosse difícil aceitar, aquela frase parecia se prender à sua mente, recusando-se a ser esquecida. Ela olhava para o balão vermelho preso ao galho, um símbolo que parecia conter todos os segredos do que havia sido e do que ainda poderia ser. Mas, para avançar, ela sabia que precisava olhar para trás. Precisava revisitar as partes de sua história que vinham sendo ignoradas, as decisões que a levaram aonde estava, as memórias que moldaram a mulher que havia se tornado. Era como abrir um baú antigo que ela havia trancado há anos, com medo do que poderia encontrar. Eu preciso entender onde tudo começou a dar errado, ela disse em voz baixa, mais para si mesma do que para os outros ali presentes. João e a idosa trocaram olhares de compreensão, mas não disseram nada. Eles sabiam que aquele momento era dela. Fechando os olhos, ela deixou que sua mente viajasse para o passado. Imagens começaram a surgir, primeiro desconexas, depois mais claras, como um filme antigo em preto e branco. Ela viu a si mesma como uma criança, sentada no quintal da casa onde cresceu, segurando o balão vermelho pela primeira vez. Sentiu novamente a textura do papel em suas mãos enquanto escrevia a mensagem que agora parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima. Deus, me ajude a encontrar meu propósito na vida. Estou aqui, esperando. Naquele momento, ela havia acreditado de todo o coração que Deus a ouvia. Ela tinha certeza de que ele a guiaria, que responderia à sua oração. E por um tempo, essa fé a sustentou. Ela relembrou os anos de infância e juventude em que sua conexão com Deus parecia inabalável, como um fio dourado que a ligava diretamente ao céu. Mas então, a vida aconteceu. Pequenos momentos, pequenas escolhas, começaram a desviar seu caminho. Inicialmente, foram desilusões simples, orações que pareciam não ter resposta, dificuldades que a fizeram questionar por que Deus permitia que certas coisas acontecessem. Ela se lembrava de noites em que chorava sozinha, implorando por direção, mas sentia apenas silêncio em resposta. E,
com o tempo, aquele silêncio começou a se transformar em ressentimento. Foi isso, ela disse em voz alta, abrindo os olhos de repente. Foi o silêncio. João inclinou a cabeça, interessado. O silêncio, repetiu ele, com um tom de curiosidade. Ela assentiu, respirando fundo enquanto tentava organizar os pensamentos. Eu costumava acreditar que Deus falava comigo. Mas, em algum ponto, comecei a sentir nada. Eu orava, pedia, buscava respostas, mas parecia que ele não me ouvia. E com o tempo, comecei a pensar que talvez fosse melhor parar de esperar. Talvez fosse melhor simplesmente fazer as coisas do meu jeito. A idosa caminhou até ela, os olhos cheios de compaixão. O silêncio de Deus, disse ela suavemente, pode ser a coisa mais difícil para nossos corações aceitarem. Mas deixe-me perguntar algo: você acredita que o silêncio significa ausência? A mulher não respondeu de imediato. Era uma pergunta que ela mesma havia se feito tantas vezes ao longo dos anos, mas nunca conseguirá responder completamente. Finalmente, suspirou. Naquela época, eu achava que sim. Eu achava que, se Deus não estava falando, era porque ele tinha desistido de mim. Mas agora, não sei mais. A idosa sorriu levemente, com um brilho nos olhos que parecia carregar décadas de sabedoria. Deus nunca está ausente, mesmo quando parece estar em silêncio. Às vezes, ele não fala porque quer que aprendamos a ouvir de outras formas. Outras vezes, o silêncio é sua maneira de nos preparar, de nos ensinar a confiar mesmo quando não conseguimos ver ou ouvir claramente. E, de vez em quando, o silêncio é o espaço onde ele trabalha, enquanto esperamos. Essas palavras perfuraram algo dentro dela. Era verdade que, no passado, ela havia interpretado o silêncio como abandono. Mas, olhando para trás agora, ela começou a enxergar momentos em que Deus parecia ter trabalhado em sua vida, mesmo quando ela não estava prestando atenção. O balão era um exemplo claro disso. Enquanto ela achava que fora ignorada, sua mensagem havia viajado por lugares que ela jamais poderia imaginar e impactado pessoas que ela nunca conheceu. E depois do silêncio, continuou a mulher, como se confessando a si mesma, veio o orgulho. Eu comecei a achar que não precisava mais esperar por Deus, que podia fazer tudo sozinha. Achava que estava sendo forte, mas, no fundo, acho que estava apenas fugindo. João falou então, sua voz baixa, mas firme. O orgulho frequentemente nasce do medo. Medo de nos sentirmos sozinhos, de parecermos fracos, de sermos rejeitados. Mas a força verdadeira não está em esconder o medo ou fingir que ele não existe. Está em enfrentá-lo, em reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos. Deus usa nossa fraqueza para nos mostrar sua força. Essas palavras pareceram tocar as partes mais profundas de seu coração. Sim, ela havia se afastado por medo. O medo do silêncio, o medo da espera, o medo de que Deus não a escolhesse ou não a enxergasse como suficiente. Mas, em vez de enfrentar esse medo, ela o mascarou com ambição, autossuficiência e uma arrogância que não era real, mas sim uma forma de proteção. Você vê? Perguntou a idosa, com gentileza. O que você chama de perda do propósito não foi perda. Foi desvio. Deus nunca parou de trabalhar em você, mesmo enquanto você lutava contra ele. E agora, ele está te chamando novamente, porque o propósito que ele colocou em você nunca foi apagado. A mulher sentiu um nó na garganta, mas algo dentro dela estava começando a mudar. Talvez ela realmente não tivesse perdido seu propósito. Talvez ele estivesse lá o tempo todo, esperando pacientemente por ela. Mas como encontrá-lo novamente? Como voltar ao ponto em que tudo fazia sentido? Ela voltou seu olhar para o balão, que ainda balançava suavemente no galho. Era como um lembrete persistente, mas também uma pergunta não respondida. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, se, dessa vez, não podia mais fugir. Seu passado estava claro agora, mas o que fazer com ele? E como deixar que ele a levasse para o futuro? Essas eram as perguntas que ela precisava enfrentar. E o balão, com sua dança silenciosa, parecia esperar a resposta junto com ela. O balão vermelho balançava ao vento,
preso ao galho como se estivesse aguardando uma última escolha, um ato definitivo. A mulher olhava para ele com olhos marejados, sentindo o peso de tudo o que havia desenterrado naquela noite. O passado, o propósito perdido, o orgulho que a havia afastado de Deus, cada fragmento de sua história parecia culminar naquele momento. João e a idosa permaneciam quietos, oferecendo presença, mas sem interferir. Eles sabiam que essa decisão precisava vir dela. A mulher, que por anos havia evitado confrontar os próprios erros e fragilidades, sentia agora que não havia mais como fugir. Ela havia revisitado suas memórias, seus tropeços, e enxergado as partes de si mesma que por tanto tempo tentou ignorar. E, ao olhar para o balão, percebeu que ele representava algo muito maior do que sua infância ou sua oração perdida. Ele representava uma escolha, um ato de fé que poderia redefinir tudo. João deu um pequeno passo à frente, sua voz firme, mas cheia de empatia. Você entende que esse balão não é apenas sobre o que você fez no passado, certo? Perguntou. Ele é sobre o que você ainda pode fazer. Deus não está preso ao que você foi, Ele está te chamando para o que você ainda pode ser. Essas palavras ecoaram em sua mente como um sussurro divino. Por anos, ela havia se agarrado à ideia de que já tinha falhado demais, que havia perdido seu propósito e que as escolhas erradas haviam fechado todas as portas. Mas agora, começava a perceber que Deus não trabalha com portas fechadas, se Ele trabalha com caminhos novos, especialmente para aqueles que têm coragem de voltar. A idosa, com sua sabedoria tranquila, sorriu e falou suavemente: Querida, Deus nunca tira o propósito que Ele colocou em nós. Ele apenas espera que estejamos prontos para abraçá-lo novamente. E sabe o que é bonito? Ele transforma até os desvios em parte do plano. A mulher sentiu seu coração acelerar. A ideia de que seus erros e falhas poderiam ser usados por Deus para algo maior era quase impossível de acreditar. Mas, ao mesmo tempo, era profundamente libertador. Talvez seu passado, com todas as feridas e tropeços, não fosse um obstáculo, mas sim um chão firme onde um novo propósito poderia ser construído. Ela olhou para o balão mais uma vez. Ele flutuava suavemente, como se estivesse vivo, como se estivesse esperando por ela. E, naquele momento, ela percebeu que a simplicidade daquele objeto era exatamente o que ela precisava. Um balão vermelho, uma oração sincera, e uma escolha. Ela não precisava entender tudo. Não precisava saber exatamente como superar suas falhas ou recuperar o propósito perdido. Tudo o que precisava era fazer o que fez quando era criança, soltar o balão e confiar. Ela estendeu a mão, com o coração pulsando forte, e segurou o balão com firmeza. João e a idosa observaram em silêncio, com olhos que transmitiam encorajamento. E então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela olhou para o céu. Deus, disse, sua voz quebrada mas cheia de sinceridade, eu soltei esse balão há anos, achando que o Senhor tinha me esquecido. Mas agora, estou soltando de novo, porque acredito que o Senhor nunca deixou de me ouvir. Eu não sei como recomeçar. Eu não sei como seguir meu propósito. Mas eu sei que o Senhor vai me guiar. E eu estou pronta para voltar. Com essas palavras, ela respirou fundo e, finalmente, soltou o balão. Ele subiu lentamente, como se estivesse hesitante, e então ganhou altura, sendo levado pelo vento em direção ao céu estrelado. Ela o observou até que se tornasse apenas um ponto vermelho no horizonte, e então desaparecesse por completo. Mas, mesmo depois que o balão se foi, ela sentiu como se algo ainda estivesse ali, uma presença, uma certeza, uma paz que ela não sentia há anos. João sorriu, quebrando o silêncio. Sabe, disse ele, esse balão pode nunca mais voltar. Mas o que você fez hoje, se entregar seu coração novamente, se é o que realmente importa. Deus nunca precisou do balão. Ele só precisava de você. A idosa colocou uma mão gentil em seu ombro. O propósito não é sobre onde você esteve, disse ela. É sobre para onde você vai agora. E eu acho que o próximo passo já está bem claro, não é? A mulher sorriu pela primeira vez naquela noite. Não era um sorriso de certeza absoluta, mas sim de aceitação. Ela sabia que o caminho à frente seria incerto, cheio de desafios e momentos de dúvida.
Mas, pela primeira vez em anos, ela sentia que estava disposta a caminhar. Não mais sozinha. Não mais guiada pela soberba ou pelo medo. Mas guiada por fé, uma fé que havia renascido como uma pequena chama, pronta para crescer novamente. Ao olhar para o céu onde o balão havia desaparecido, ela percebeu que não estava apenas olhando para as estrelas. Estava olhando para algo muito maior, um novo começo, uma nova jornada, um propósito que havia sido ressuscitado. E, enquanto o vento soprava suavemente ao redor dela, sussurrando como se estivesse dizendo que tudo estava no lugar certo, ela sentiu que, finalmente, estava onde precisava estar. Sua história, que parecia perdida, acabava de ser redirecionada. E, embora o balão tivesse partido, o propósito que Deus colocará em seu coração estava apenas começando a voar.